Bom, agora nós veremos os conceitos de produto e serviço. Jorge, passa para a tela, por favor. O artigo 3º, gente, parágrafo 1º, ele define produto como qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, tá? E por sua vez, o parágrafo 2º, ele define serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Percebem, gente? Então, salvo as decorrentes de caráter trabalhista, todas as demais estão dentro do CDC. Atenção para um ponto, gente. A remuneração, ela pode ser implícita. Deve incluir os ganhos indiretos, tá? Então, por exemplo, segundo o STJ, mesmo provedor gratuito de internet, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ele pode sim, ele pode sim ser considerado fornecedor de serviços à luz do CDC. Outro exemplo, agora em 2022, o STJ, atenção para o lucro indireto, tá? Atenção para a questão do lucro indireto. Agora, em 2022, o STJ reconheceu que a relação nossa, de pessoas físicas, com o provedor de busca de mercadorias à venda na internet, no caso era a plataforma OLX. No caso era a plataforma OLX, tá? Sujeita-se sim ao CDC. Sujeita-se sim ao CDC. Atenção, gente. Ainda que o serviço prestado seja gratuito. Ainda que o serviço prestado seja gratuito, por se tratar de nítida relação de consumo com lucro direto ou indireto do fornecedor. Com lucro direto ou indireto do fornecedor. RESP 1836349. 1836349, agora do ano passado, 2022. Tá? Agora, importante, gente. Porém, olha que interessante. Tá. Passa para mim, por favor, Jorge. Porém, olha que interessante. A empresa que não participa ou que não participou da organização do evento, sendo apenas patrocinadora, não pode ser enquadrada no conceito de fornecedor para fins de responsabilização por um acidente de consumo que ocorre no local. Repito, o STJ, em julgado agora de 2022, o RESP 1, vale a pena você olhar, 955-083, 1955083, decidiu que a empresa que não participou da organização do evento, apenas foi patrocinadora do evento, tá? Se lá ocorrer um acidente de consumo, ela não pode ser tida como fornecedor para fim de responder civilmente, tá? E aí a gente pode traçar vários paralelos, né, pessoal? Lembram, o STJ há muito tempo, eu voltaria a esse ponto quando nós formos ver a questão da publicidade enganosa. O STJ há muito tempo não aceita a chamada publicidade de palco. O que é a publicidade de palco? Ah, Ana Maria Braga, o Tony Ramos lá com a Friboi, lembra? Ana Maria Braga com o produto e tal. Eles não respondem por eventuais vícios que o produto vem apresentar. Porque se entende que ali eles apenas emprestam sua imagem como atores, como apresentadores, como famosos para isso, tá? Concordemos ou não, é como o STJ vem entendendo essa questão ao longo dos anos. Agora, a questão mais polêmica hoje é a questão
da publicidade feita, né, pelos chamados influenciadores digitais, né? Essa é a grande questão. O STJ não se posicionou ainda. O que me parece, o que a mim, Felipe, e eu escrevo isso no meu livro, nos meus livros de consumidor, me parece inaceitável é que eles, influenciadores, promovam qualquer produto ou serviço sem informar que recebem contrapartida financeira para isso, entendeu? Esse me parece o problema. Eu acho que se não fizerem, eles respondem de modo solidário. Porém, se o fizerem, como é cada vez mais comum nos influenciadores sérios, fala, ó, agora é essa publicidade patrocinada, nada demais, e faz lá. Um youtuber que fala sobre inglês, né, que dá aulas de inglês. Agora vai, né, fazer a publicidade do iTalk, do Cambridge, enfim, tudo bem, nada demais. Mas que informe, né, ao seu seguidor que ali se trata de uma publicidade paga. E não, como muitos fazem, colocar aquilo no dia a dia dele como se fosse algo que ele consumisse ou usasse porque acha aquilo maravilhoso. Papapá. Aí, gente, aí a quebra de vários princípios relevantes, agride os deveres de informação, agride a boa-fé objetiva, tá? E isso sem falar que o público, aí nós estamos diante de pessoas vulneráveis e até hipervulneráveis, crianças, cada vez mais, adolescentes, né? Então isso se mostra cada vez mais grave. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2022, um grupo de investidores americanos propuseram uma ação coletiva contra celebridades, a Madonna, inclusive o Neymar estava lá, sabe? Por quê? Porque eles promoveram uma coleção de NFTs. NFTs, você sabe, são aqueles tokens não fungíveis, né? Eles promoveram sem informar que estavam recebendo contrapartida financeira para isso, sabe? A petição inicial, com cerca de 100 páginas, mais ou menos, apontou tweets do Neymar em que ele afirma, eu sou um deles, entendeu? Mas sem mencionar que teve incentivos financeiros vindo daí, né? E o tweet teve mais de 200 mil curtidas e por aí vai. Então, é uma questão super relevante hoje e acho que tem que ser analisada, sobretudo à luz dos deveres de informação, que são singularmente severos nesses casos, tá? Jorge, vai lá para a tela, por favor. Bom, gente, temos aqui o artigo 2 do CDC, o tão conhecido, né? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Pode voltar para mim, Jorge. Bom, gente, nós temos aqui a figura do consumidor standard, que eu acabei de ler, ou consumidor stricto sensu, tá? Por que é importante nesse caput do artigo 2º nós sabermos que estamos diante da figura do consumidor standard ou stricto sensu? Porque mais adiante, hoje ainda, nós veremos a figura do consumidor por equiparação, que é outra questão, tá? Então é importante diferenciar um do outro. A questão mais importante aqui, gente, e uma das mais importantes do CDC, é esse finalzinho do artigo 2º, que fala que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E aí, Felipe? E aí, você pode me perguntar quem é esse tal do destinatário final ao qual o artigo do CDC alude? Gente, em princípio, muito em princípio, simplificando muito, é o consumidor não profissional. Em princípio, o CDC se aplica a consumidores não profissionais. Se você adquire um bem para incrementar
a sua atividade negocial, em princípio, sublinhe, negrite aí muito em princípio, porque não é bem assim na prática, mas em princípio você não poderia se valer da proteção do CDC. Exemplo bem bobinho, bem bobo, bem simples. Digamos que uma mulher, um homem, compra um shampoo para usar o próprio cabelo em casa. Tá? Obviamente, essa mulher, esse homem, vai ser consumidor. Por quê? Porque ele vai ser o destinatário final do shampoo. Vai usar o shampoo nele. Cabeça dele, dela. Né? Já se esse mesmo homem ou mulher compra o shampoo para usar nos clientes do salão de beleza que ele é proprietário, em princípio, ele não se nós fossemos interpretar o CDC bem ferro e fogo, bem, sabe, de forma bem literal, em princípio ele não seria ou ele ou ela não seriam consumidores, porque eles não seriam destinatários finais daquele produto, tá? Felipe, tá, eu mais ou menos entendi. Mas na prática, isso que você falou, esse exemplo do shampoo, por exemplo, é assim na prática? Não, gente, não é. Pelo menos não necessariamente. E por que não necessariamente? Porque, eventualmente, em múltiplas situações, a jurisprudência do STJ tem aplicado o CDC, mesmo que o consumidor haja com fins profissionais. Haja do verbo agir, né? AJA. Mesmo que o consumidor haja com fins profissionais. Tá? Então, para vocês verem como isso exige uma atenção maior à jurisprudência para que nós consigamos identificar as hipóteses. E nessa identificação, gente, tem uma palavrinha de ouro, tá? Tem uma palavrinha de ouro que ajuda a jurisprudência a chegar a certas conclusões. E sabe que palavra é essa? Essa palavra é vulnerabilidade. Vulnerabilidade, tá? Por exemplo, se um pequeno agricultor compra adubo para usar na plantação que ele tem, ora, ele vai usar a plantação para plantar cenoura, milho, soja, sei lá, para vender, né? O adubo é para isso. Então, se fosse interpretar a ferro e fogo a questão que eu falei do destinatário final, ele não seria consumidor, porque não seria destinatário final. Não é? Pergunto, é assim? É assim que a jurisprudência entende na prática? Não. A jurisprudência, diante da vulnerabilidade desse pequeno agricultor, aplica o CDC, diz que ele é, sim, consumidor, ou pode ser. Teve um julgado aqui, o RESP 1010834, 1010834, relatado pela ministra Nancy Andrighi, que, resumindo muito, era assim. Era uma mulher, uma senhora, uma costureira, ela sobrevivia fazendo costuras, sustentava a família e os filhos assim. Ela comprou uma máquina de costura nova e a máquina deu com defeito. E ela entrou com a ação contra o fabricante. Aplica o CDC? Aí podia dizer, não, mas ela exerce a atividade de costura com fins profissionais. Então, por isso, ela não é consumidor. Claro que não colou, né? Claro que não colou essa tese. Então, ela é, sim, consumidora, mesmo porque está presente, nesses casos, a vulnerabilidade, tá? Aliás, gente, isso é o que se chama de teoria finalista mitigada ou aprofundada. Isso é o que se chama de teoria minimalista mitigada ou aprofundada. Aliás, eu devia ter falado antes, perdão, não falei. Em relação à interpretação do CDC, desde o comecinho lá, se digladiam duas teorias, a maximalista
e a minimalista, tá? E a teoria que todos os autores do CDC, os consumeristas, os autores que escrevem sobre consumidor adotam, não é a maximalista, não. É a minimalista, tá? É a minimalista, também adotada pelo STJ. Também adotada pelo STJ, tá? A minimalista, ela é também conhecida como teoria finalista ou subjetivista. Repito, a teoria minimalista, aplicada pelo STJ, por todos os autores, tá? Também é chamada de teoria finalista ou subjetivista. E basicamente, ela nessa finalista mitigada ou aprofundada, ela busca fazer o que eu falei, aplicar o CDC a todo aquele que adquire o produto ou serviço como destinatário final, sim, mas abrandando isso quando houver vulnerabilidade, tá? Isso é o que se chama da teoria finalista mitigada ou aprofundada, tá? Por exemplo, a jurisprudência do STJ, aqui, ó, em julgados recentes, reafirmando entendimentos anteriores, considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a teoria finalista. Esse, por exemplo, é o agravo interno no ARESP 1, 791, 552. 1791, 552. Aquilo que eu falei antes, tá, gente? Em relação ao CDC, a jurisprudência tem desempenhado, em geral, um belo papel. Quem achar que conhece direito do consumidor, sem conhecer a jurisprudência do STJ, não conhece direito do consumidor. Então, a jurisprudência brasileira, ao longo dessas últimas 3 décadas, ela tem construído modelos de interpretação e de compreensão para entender o consumidor, sobretudo com essas novas tecnologias vindas da sociedade da informação, né, pessoal? Cada vez mais, como eu disse na primeira aula, nós lidamos com normas abertas, com conceitos jurídicos indeterminados, com cláusulas gerais e mais, com conceitos funcionais, né? Com conceitos funcionais. Esse é o ponto importante. Então, só para fechar esse aspecto mais geral, é importante nós estarmos atentos não só à jurisprudência do STJ, como também ao novo perfil da sociedade brasileira, que é um perfil dinâmico, um perfil plural, um perfil cada vez mais digital, embora ainda muito desigual, né? Embora muito desigual. E nesse aspecto, 2 pontos chamam a atenção. Primeiro, a passagem dos conflitos de um nível individual para um nível coletivo. Quer dizer, hoje não basta o direito atual, cada vez mais sugere ou até impõe uma visão menos individualista, uma visão menos centrada na pessoa e no seu patrimônio, tá? O direito atual, gente, cada vez menos é aquele direito um contra um dos séculos passados, tá? Cada vez menos é o direito um contra um. Aliás, não é nem só a pessoa física que tem que ter proteção, não, mas também as pessoas coletivas e a própria coletividade, né? O direito ambiental está aí para mostrar. Aliás, não sei se você sabe, para o direito ambiental, as gerações futuras são sujeitos de direito. Vários autores já defendem que as gerações futuras são sujeitos de direito em vários dos direitos. O próprio professor Paulo Lobo assim o defende, tá? Então, outro ponto importante é que o direito do século XXI ele se caracteriza em boa medida pelo pluralismo, tá? Pluralismo das fontes jurídicas, pluralismo dos sujeitos a serem protegidos,
pluralismo dos valores a serem protegidos. Então, esses são pontos que são muito importantes. Mas, Felipe, chega dos aspectos gerais, vamos voltar aqui para os aspectos mais concretos das relações de consumo. Voltando à figura do que caracteriza o consumidor, segundo a jurisprudência do STJ. Gente, há vários julgados, do STJ, dizendo, lembra aquilo que eu falei no comecinho da aula, que tem que ter os dois, o fornecedor e o consumidor? Se faltar um dos dois, você já não tem aplicação do CDC. Por isso é que é importante isso. O STJ decide que o CDC não incide por não se caracterizar a figura do consumidor. No caso dos financiamentos bancários ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar o capital de giro. Tá? Aqui, ó, julgados recentes. O capital obtido do banco, no caso, se destina a fomentar a atividade industrial. Outro julgado. O CDC não é aplicável ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fim de obtenção de capital de giro. Agravo interno no ARESP 1, 827, 891, 827, 898. Agravo interno no ARESP 1, 827, 898. Pessoal, nós teremos depois uma aula apenas para analisar, caso a caso, situações às quais se aplica o CDC segundo o STJ, tá? Teremos essa aula específica. Eu posso adiantar algumas aqui. Por exemplo, em 2022, o STJ decidiu que quem adquire imóvel na planta apenas para investir é consumidor, tá? Então, ele disse aqui que, em outras palavras, o CDC pode ser usado para amparar ocasionalmente a figura do consumidor investidor, ou do investidor ocasional. Tá? Esse é o agravo interno no ARESP 1786252. 1786252. Tá? E, por outro lado, pessoal, atenção, tá? Mas não se aplica o CDC na relação jurídica entre você, acionista, e a empresa da qual você é acionista, tá? Digamos que você é acionista da Magalu. Magalu caiu quase 100% esse ano, né? Ano passado, tá? Você é um dos donos da empresa, tá? Então, essa relação entre você e a empresa, aí não se aplica o CDC. Atenção, isso é diferente da situação em que você, digamos, você é cliente da XP Corretora, você é cliente do Banco BTG. Aí sim, aí ele presta para você um serviço remunerado que existe do lado dele a figura do fornecedor, da sua a figura do consumidor. Aí sim, é a mesma coisa que existe entre você e um banco, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, ou entre você e uma corretora de criptomoeda. Tá? Em todos esses casos, de um lado sim, tem um fornecedor, do outro o consumidor, e há um serviço remunerado. Tá? Mas não entre você e a companhia que você comprou a ação. Porque você é um dos donos dela. Você é um dos donos dela. Tá? Aí, nesse caso, não se aplica. Aliás, isso foi reconhecido na primeira jornada de direito comercial do CJF, né, do Conselho de Justiça Federal. O provou-se foi anunciado 19. O enunciado 19 diz assim, só isso. Não se aplica o CDC, as relações entre sócios ou acionistas, não se aplica o CDC às relações entre sócios e acionistas, ou entre eles e a sociedade. Ou entre eles e as sociedades. É claro, tá?
nem não é relação jurídica de consumo de um sócio em relação ao outro, claro que não, nem entre eles e a sociedade, ok? São relações intercivis ou interempresariais, tá? E outro ponto aqui também, isso aqui é um óbvio, né, gente? Bem óbvio. Agora em 2022, ou no ano passado, 2022, o ano começou agora, a gente confunde ainda, né, gente? As jornadas de direito civil, através do enunciado 686, frisaram o seguinte, abre aspas, aplica-se o CDC às relações contratuais formadas entre os aplicativos de transporte de passageiros e os usuários dos serviços correlatos. Óbvio, né? Óbvio que o Uber e tal, o CDC é aplicável a essa situação. Tá, gente? Meu tempo acabou nesse bloco, eu venho para o próximo e último bloco. Obrigado pela paciência mais uma vez.